Fala galera, muito boa tarde. Aliás, pode ser bom dia, pode ser boa tarde, pode ser boa noite, já que eu não sei o horário que você vai estar assistindo essa aula. Aula de Geografia, visando a prova da ESA. Eu sei que você deve estar achando estranho, não é o professor Leonardo Martins, o Léo está com Covid, torcemos muito pela sua recuperação e eu estou aqui com a árdua, dura missão de substituí-lo. Eu sou o Davi. Você pode dar uma olhadinha nas redes sociais, @prof. Davi Costa, vez ou outra eu estou por lá postando algumas dicas valiosas para a tua prova, para o teu certame. Estava doido para usar essa palavra bonita. E o que foi que eu preparei para a gente hoje? Preparação especial, viu bebê? Preparaçãozinha bacana. A gente vai trabalhar hoje a Amazônia. Nós iremos trabalhar hoje a Amazônia. Quem decidiu o tema foi o nosso queridíssimo coordenador Maurício, levando em consideração que essa semana agora eu estive no estado do Amazonas, fui gravar umas aulas por lá e também tive a oportunidade de conhecer algumas regiões ali no entorno de Manaus, inclusive alguns projetos de infraestrutura que nós iremos trabalhar hoje, tá? Então não à toa o Maurício escolheu aqui uma aula sobre a Amazônia. E aí é aquela velha história, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. O Maurício quer aula sobre a Amazônia, vamos nós trabalhar a Amazônia. Meu povo, também preparei um TDzinho todo especial, tá? Um TDzinho todo especial para a gente poder, ao final da nossa aula, discutir algumas das questões que aqui se encontram, tá? Como foi um negócio de bate-pronto, pessoal, peço logo desculpa antecipadamente, porque nem todas as questões aqui estão no modelo ESA, tá? Eu sei como é que funciona o modelo da ESA de prova, é uma prova mais direta, é uma prova mais decoreba, por assim dizer, mas acho que vai ser massa a nossa interação, tá? E espero que eu possa encontrá-los mais vezes. Vamos lá. A Amazônia. Galera, falou em Amazônia, nós vamos estar nos referindo, tá? A floresta amazônica. E aí algumas características gerais, né, da floresta amazônica. Vamos com calma, algumas características gerais. A floresta amazônica é uma floresta equatorial, já que ela se encontra, em boa parte, nas imediações da linha do Equador. Então ela é uma floresta equatorial. Por ser uma floresta equatorial, a floresta amazônica é uma floresta quente. Você sabe que quanto mais próxima à linha do Equador, mais quente e úmida. Ela é uma floresta quente e úmida. Aqui estão os dois principais sonhos de uma planta. Eu nunca fui uma planta na vida, mas eu imagino que ela tem uma necessidade muito grande de luminosidade e de água. Então essa localização equatorial faz com que a floresta amazônica se torne, tá, uma floresta que nós chamamos de mega diversa, em que você tem, portanto, uma mega diversidade, uma grande variedade de fauna e de flora. É uma floresta equatorial. Ok. Essa floresta, ela apresenta outras características importantes, que a gente pode estar colocando aqui a título de outros conhecimentos que você vai adquirir, tá? É uma formação vegetal perene, folha, fólio vem de folha, perene vem de duradouro, tá? Então as folhas elas não caem durante a estação seca. Davi, tem estação seca na floresta amazônica? Tem. Não é o seco como nós estamos acostumados aqui no semiárido nordestino.
mas há uma época do ano em que a pluviosidade cai sensivelmente. Mas, entretanto, contudo, todavia, nem mesmo nesse período de menor pluviosidade, as árvores vão perder as folhas por uma questão de sequidão. Então é uma formação vegetal perene-folha. Fólio vem de folha, perene vem de duradouro. Basta você lembrar do relacionamento aqui do nosso amigo Patrício, que está aqui operando a câmera, né? Que é um relacionamento duradouro, um relacionamento que tem mais de 15 anos, baseado na confiança e no bem-estar de ambos. Ok, além de ser uma formação vegetal perene-folha, a floresta amazônica, ela é latifoliada. Late vem de largo, foliado vem de folha. Então, as folhas são largas, tá? Outras características: é uma formação vegetal higrófila. Davi Costa também é linguística, tem que respeitar o garoto. Também só aprendi isso. Higro significa umidade, tá? Então as plantas da floresta amazônica, elas são adaptadas ao alto índice de umidade da região. E você tem ainda, se você quiser ser mais criterioso, né? Você é aluno Tiradentes, nós temos ainda espécies hidrófilas que vivem em meio aquático, como por exemplo a Vitória régia, tá? Então, ó, perene-folho, perene vem de duradouro, latifólio vem de largo, as folhas são largas, e higrófilo vem de umidade. Lembre-se também que, estão abrindo aqui um pacote de amendoim, isso é bom com a cerveja gelada. O que acontece? Lembre-se também que a floresta amazônica, ela se divide em 3 estratos, tá? Ela vai se dividir em 3 estratos. Esses estratos, pessoal, estão relacionados à questão da umidade, a questão da, como é que eu posso dizer? De em que nível essa floresta é alagada pelas cheias dos mais diversos rios que nós temos naquelas regiões. Então vamos lá. Você tem uma área de floresta amazônica que sempre está inundada. Ela é chamada de mata de igapó. É a área da floresta amazônica que sempre está inundada, tá? Temos também a mata de várzea. Você vai lembrar da várzea, o famoso futebol de várzea, que é aquele futebol que dá a cabeça para baixo, né? Se não sangrar, não é falta. O que é o futebol de várzea? Você tem o rio, aí nas margens do rio existe a várzea. O pessoal desmata aquilo, deixa só a vegetação rasteira, bota uma trave de um lado, bota uma trave do outro e bate o famoso racha. Só que durante o período de cheia do rio, tá? Aquela área de vazante ela vai ser inundada. Quando o rio volta para a sua configuração original, ele planifica a várzea. Por isso que é bom para jogar bola, o terreno é relativamente plano. Então a várzea, a mata de várzea, é a área da floresta amazônica periodicamente inundada, tá? Vai ser inundada principalmente durante os primeiros meses do ano em que você tem um aumento da pluviosidade na região amazônica. E por fim, nós temos, vai ficar mais fácil agora, a mata de terra firme, que é, como o próprio nome está dizendo, a área da floresta amazônica que nunca está inundada, tá? Você pode chamar tanto de mata de terra firme, ou se você preferir no dialeto indígena, você pode chamar de mata de Caetê. Então, falou no bioma brasileiro dividido em 3 estratos, nós já sabemos que está se referindo à floresta amazônica. Tranquilo? Show de bola! Outras características físicas importantes da região amazônica dizem respeito à sua grande disponibilidade de recursos hídricos, tá? Tanto superficiais quanto subterrâneos.
A floresta amazônica, pessoal, ela é incrível, porque ela cria a sua própria chuva e ela se recicla. O que acontece? Perceba. Você tem o processo de evaporação da água do mar. E essa umidade, ela se dirige ao continente por uma diferença de pressão atmosférica. Quando ela chega no continente, a tendência é que essa umidade seja descarregada no litoral. Então, via de regra, as regiões litorâneas são regiões mais úmidas do que as regiões mais interiorâneas. Só que o que é que vai acontecer? Essa umidade vem do oceano para o litoral, tá? Para a costa litorânea, e chove ali no litoral, ocasionando o aparecimento da floresta. Chove bem, né? De modo que você tem um acúmulo de água subterrânea também. As plantas da floresta amazônica, as árvores, né? Elas têm raízes muito profundas. Então elas captam essas águas subterrâneas e trazem elas de volta para a superfície. Essas folhas largas, elas vão acabar se tornando estruturas muito importantes para a liberação de umidade para a atmosfera, que é um processo que nós chamamos de evapotranspiração. Então, traduzindo, forma floresta na costa litorânea, as plantas captam a água lá embaixo e devolvem essa água para a atmosfera a partir das folhas. As folhas são estruturas incríveis de evapotranspiração. Então, devolve-se a umidade para a atmosfera, chove novamente e expande a floresta e reinicia o processo. Traduzindo, a floresta amazônica ela se cria e recria, beleza? Por isso que ela vai se expandindo e vai atingindo áreas cada vez mais adentro do continente. É tanta da umidade liberada pela floresta que os cientistas falam da existência de grandes trajetos e transportes de umidade a partir da floresta amazônica, que é aquilo que nós chamamos de rios voadores ou ainda rios aéreos de vapor. Então você tem muita água no subsolo. Recentemente, nos anos 2000, foi descoberto na região amazônica o famoso aquífero de Alter do Chão. Nós temos muita água na atmosfera, sob a figura dos rios voadores ou ainda rios aéreos de vapor, e você tem muita água na superfície, principalmente em decorrência de duas grandes bacias hidrográficas. Nós temos a bacia do Amazonas, que é a maior do universo em volume d'água, e nós temos a bacia do Tocantins-Araguaia, que se dá pela confluência, estava doido para usar essa palavra bonita, do rio Tocantins com o rio Araguaia, ok? Falando especificamente de bacia do Amazonas, nós temos algumas informações relevantes. O negócio vai começar a ficar mais sério agora, tá? Aqui são só as informações preliminares, tá? Davi está aparecendo aula para o Enem. Calma, bebê. Acalma teu coração, tá? Que nós vamos já entrar aqui no mais incisivo, naquilo que você vai precisar mais para a tua prova da ESA. Então perceba, eu acabei de explicar para você, tá? Como é que a floresta amazônica cria a sua própria chuva. Então, onde há floresta, chove, naquele sentido, né? E isso, associado ao degelo da Cordilheira dos Andes, vai formar a maior bacia hidrográfica em volume d'água e em área abarcada, que é a bacia do Amazonas. A bacia do Amazonas, ela tem rios que abastecem o rio Amazonas na sua margem direita, e esses rios você pode estar anotando aí, viu? Os rios que abastecem o Amazonas na margem direita, como por exemplo o rio Xingu, tá? Como por exemplo o rio Madeira, são rios que têm alto potencial hidrelétrico, potencial, portanto, para a geração de energia. Na margem esquerda, nós temos o principal afluente do Amazonas, o famoso Rio Negro. O Rio Negro, pessoal, ele nasce na Colômbia. O Rio Negro nasce na Colômbia em decorrência do derretimento da neve da cordilheira. Portanto, ele tem um regime nival
que é como nós chamamos um rio que é formado na sua área de nascente por essa característica. O Rio Negro é um rio geologicamente antigo, tem alguns bons milhares de anos, tá? E ele é um rio que é chamado de Rio Negro devido à coloração das suas águas. O interessante é isso, né, pessoal? Você vê fotos do Rio Negro e você percebe um rio bem escuro. Essa cor tem a ver com a decomposição de matéria orgânica. E o Rio Negro é um rio antigo e, portanto, ele já decompõe essa matéria orgânica há milhares de anos e isso lhe dá essa coloração mais escura. É um rio de águas frias, até pelo fato de que ele se forma lá no alto, na Cordilheira dos Andes, né? E como ele tem um percurso mais lento, o Rio Negro ele tem uma movimentação mais lenta, geralmente 4, 5 km por hora, a velocidade da água, exceto em regiões encachoeiradas, né? Ele acaba recebendo menos calor, por assim dizer, e sendo um rio que tem características um tanto quanto mais frias, né? Até mesmo pela sua estrutura geológica e outras coisas mais. Só que quando você chega próximo ao Rio Negro, você percebe que na verdade ele tem uma coloração mais avermelhada. A coloração dele é mais puxada para o avermelhado, mas em decorrência do piso ali do fundo do rio, acaba assumindo uma tonalidade mais escura, tá? O Rio Negro, que está entre os 10 rios de maior volume d'água do planeta, e ele é o principal afluente do Rio Amazonas na margem esquerda. O Rio Negro, nas imediações de Manaus, ele vai se encontrar com o Rio Solimões, ali no famoso Encontro das Águas. O Rio Solimões ele é o contrário do Rio Negro. O Rio Solimões ele é barrento, ele tem uma coloração mais puxada para o marrom. Ele é um rio mais jovem, portanto que ainda está decompondo essa matéria orgânica que é muito barrento, em decorrência de um fenômeno, guarde aí no seu caderno, chamado de fenômeno das terras caídas, que é a entrada de materiais das margens do rio dentro do próprio rio. A margem ali ela desaba por perda de resistência, as terras caem, daí vem o nome, e acabam tornando o rio ainda mais barrento. O Rio Solimões ele é mais quente e ele corre mais rápido. E esses dois rios se encontram ali nas imediações de Manaus e imediatamente as águas não se misturam. Eles correm lado a lado, você consegue perceber isso muito bem, sem se misturar, em decorrência das diferenças de temperatura, das diferenças de densidade, das diferenças de acidez. O Rio Negro é muito mais ácido do que o Rio Solimões. Porém, entretanto, contudo, todavia, mais à frente, as águas se misturam e eles passam a ter uma única característica. O Rio Solimões nada mais pessoal, do que o Rio Amazonas. É um nome que se dá ao Amazonas em um trecho específico. Então, o Rio Negro, ele abastece os Solimões, tá? E dali em diante, das imediações de Manaus até o estado do Pará, nós temos o Rio Amazonas. Cuidado com a casca de banana. O Rio Amazonas em si, ele não é interessante, em grande medida, para a construção de hidrelétricas, porque o Rio Amazonas no território brasileiro, tá? E aí, para ficar a informação completa, enquanto que o Rio Negro, a água vem da Colômbia, o Rio Solimões, a água vem do Peru, tá? Portanto, são rios, essa bacia hidrográfica, ela é internacional, né? Ela abastece outros países. E aí perceba, o Amazonas em si, ele não tem um bom potencial hidrelétrico, porque no território brasileiro ele percorre uma região de planície, uma região relativamente plana, a famosa planície amazônica. Tanto que você já viu fotos do Rio Amazonas, e aqui no território brasileiro ele assume uma característica meandrante, né? Ele vai fazendo meandros, o rio vai serpenteando até chegar à sua foz. E para finalizar a informação sobre o Amazonas, é muita informação, pessoal. O Amazonas é o único rio do planeta que tem uma foz mista. Ele tem uma foz tanto em delta, em que o rio, para chegar ao mar, tem que vencer alguns obstáculos, formando uma figura semelhante a um delta grego, como ele tem também uma foz em estuário,
que é aquela na qual o rio, para se conectar ao mar, não tem obstáculos, ele se conecta diretamente, né, junto ao Oceano Atlântico. É o único rio do planeta que tem essa característica, é um rio de foz mista, tanto em delta quanto em estuário, tá? O rio Amazonas em si não tem bom potencial hidrelétrico, porque para ter bom potencial hidrelétrico tem que ter queda d'água, o rio tem que ser encaixoeirado. O potencial hidrelétrico, perceba, para você não sair por aí dizendo que o Davi é doido. Perceba, embora eu seja mesmo, né? Todo mundo tem um pouco de doido, não é, não, meu amigo Patrício? Normal ninguém é, ainda mais nessa situação de pandemia. O que acontece? O potencial hidrelétrico, tá, está na bacia do Amazonas. Perceba, a bacia do Amazonas ela não é composta somente pelo rio Amazonas. Ela é composta pelo Amazonas, os seus afluentes e subafluentes. Beleza? E aí na bacia do Amazonas, em especial, nos afluentes da margem direita do rio Amazonas, você tem grande potencial hidrelétrico, com destaque para o rio Xingu, para o rio Madeira. Então, não vacila. O rio Amazonas em si, ele é muito mais interessante para a navegação. Inclusive, parte de Manaus, né, uma das hidrovias mais importantes que nós temos no país, que liga justamente o estado do Amazonas ao queridíssimo estado do Pará. Tranquilo? Essa bacia hidrográfica, que é a bacia do Amazonas, ela vai ter grande aproveitamento econômico e, em especial, na época da ditadura militar. Isso aqui é fundamental, pessoal. Se eu fosse você agora, nesse exato momento, eu vou até fazer uma pausa dramática aqui na aula, que é o momento de concentração. É o momento para aquele cidadão que está deitado, se ajeitar, tomar prumo, né? Aquele outro que está assistindo a aula e curtindo assim os stories alheios, né? Esse é o momento de você desligar o seu celular, meu filho, e colocar dentro do bolso. Deixa para paquerar depois. Paquerar é bom, é maravilhoso, né? Ainda mais que nós somos solteiros, não, Patrícia? Mas o que acontece? É muito melhor você fazer isso depois da sua aula, não agora, né? Então perceba, informação importante. Em especial na época da ditadura militar, a ditadura civil militar, tá? Nós tivemos grandes projetos de aproveitamento econômico dessa região. Grandes projetos de aproveitamento econômico dessa região, devido à sua potencialidade em termos de recursos naturais, né? Devido à sua potencialidade em termos de recursos naturais. A potencialidade da floresta, tá? Dos rios, do aquífero, a potencialidade de exploração de recursos minerais, os grandes projetos de mineração que passaram a ali existir. Sem falar do objetivo do governo federal de fazer desenvolver e povoar, até mesmo para melhor proteger essa área de floresta amazônica que está no território brasileiro. Ah, então, fique muito atento a esses grandes projetos. Vocês sabem que isso é muito cobrado na prova da ESA. Então, o que é que vai acontecer? Vamos raciocinar aqui bem direitinho. Meu povo, vou tomar uma águazinha, estou falando muito em região amazônica, falando sede. O que acontece? Nós sabemos que, historicamente, há uma disparidade entre as regiões brasileiras, né? E aqui eu estou me referindo à macrodivisão oficial do IBGE, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul. É histórico essa desigualdade, né? É histórica essa desigualdade. Só que no século XX, em decorrência do processo de industrialização, a região Sudeste ganhou ainda mais importância e consolidou, né, a sua posição como a locomotiva nacional, como a região mais importante em termos de situação econômica no Brasil. São Paulo é o estado mais rico da federação, representa algo em torno de 25% do PIB brasileiro. Ok, isso gerou uma série de problemas. Acentuou ainda mais essa disparidade regional, né? Agora eu vou falar mais de economia e sociedade. Acentuou ainda mais essa disparidade regional. E nós tivemos também uma problemática relacionada às grandes migrações que passaram a se direcionar para a região sudeste do país. Aquelas pessoas que saíram do norte
Nordeste, para buscar melhores condições de vida em São Paulo, no Rio de Janeiro e etc. Isso causou uma série de problemas, né? O crescimento acelerado das cidades brasileiras e outras coisas mais. Então, após esse processo, o governo federal começou a pensar em estratégias para tentar diminuir essa disparidade entre as regiões brasileiras e também combater essas problemáticas relacionadas à região Sudeste. O que vai acontecer? Perceba. É criada em 1953. Eu vou anotar aqui para você, tá? Nós temos a criação de um conceito muito importante. O governo Vargas, segundo o governo Vargas, né? Nós tivemos a criação da Amazônia Legal. O que é a Amazônia Legal? A Amazônia Legal ela vai ser criada com o objetivo de melhor delimitar, tá, a área de atuação da Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia, que na época tinha outro nome e depois passaria a se chamar Sudã. A Amazônia Legal, pessoal, eu gosto de entender ela assim. É a área de floresta amazônica que está legalmente inserida no território brasileiro. E aqui tem uma casca de banana grande, porque a Amazônia Legal, ela abarca os 7 estados da região norte do país, certo? Vai abarcar os 7 estados da região norte. A região norte que é a maior das regiões brasileiras, né, em termos de extensão territorial. E ela vai pegar também um estado do Nordeste, que é quem, Davi? O Maranhão. Só que mais especificamente, o Oeste Maranhense, que é a área de abrangência, tá, da Amazônia Legal. E vai pegar também um estado da região Centro-Oeste, que é o Mato Grosso, mais especificamente o norte do Mato Grosso. É a área de abrangência da floresta amazônica no território brasileiro. É o que nós chamamos de Amazônia Legal, beleza? Então, em 1953, o governo federal cria a Amazônia Legal para melhor administrar, certo? Lembre-se que nessa época não havia ainda essa divisão dos estados, né? Aqui é só para você entender como é que é a Amazônia Legal nos dias atuais, tá? Então, essa é a Amazônia Legal. Uma das primeiras tentativas aí, por assim dizer, no século XX do governo federal, de melhor administrar aquela região. Em 1966, aqui o presidente era o Castelo Branco. Nós já estávamos na ditadura militar, né? Então fique bem atento, você sabe que a ESA gosta de cobrar presidente, data, né? Nós temos a criação da Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia. A principal política da Sudã, tá, para fazer desenvolver a região amazônica em consonância com o que defendia a CEPAL, cuidado, a Comissão Econômica para a América Latina, um organismo da ONU, tá? A CEPAL, pessoal, entendia que a principal atividade econômica capaz de romper os laços do subdesenvolvimento era a indústria. Deveria-se haver, portanto, um processo de industrialização. E como atrair indústrias para a região norte do país? Realizando renúncias fiscais.
concedendo incentivos fiscais, você compensa a distância geográfica com a redução de impostos. Então, nesse sentido, nós temos a criação aqui em consonância com a Sudam, tá? Não foi exatamente no mesmo ano, mas nós temos a criação da SUFRAMA, a Superintendência para a Zona Franca de Manaus, tá? E é justamente daqui que vai sair o projeto da Zona Franca de Manaus, que é uma área, tá, de redução de impostos. Você pode chamar também de incentivo fiscal, de renúncias fiscais para a atração de atividades industriais para a região norte do país. Então percebam, nós estamos aqui, tracei primeiramente, vamos organizar a nossa aula, vou tomar uma água aqui e vou organizar a nossa aula. Nós temos o quadro físico. A região amazônica é a região mais extensa do país, tá? Inclusive é a área que vai pegar a maior parte da fronteira terrestre brasileira. O Brasil tem mais ou menos uns 15 mil quilômetros de fronteira terrestre, e uma parte expressiva dessa fronteira é a área de floresta amazônica. E são áreas, inclusive, muito inóspitas, né? Que acabam facilitando a entrada por esta parte do território de drogas, armas, né? Provenientes de outros países sul-americanos. Tanto que mais na frente nós vamos ver aqui, vão surgir estratégias para melhor monitorar, fiscalizar, proteger a região amazônica, até devido à sua grande importância, né, em termos de recursos naturais, tá? No século XX, seguindo a tendência, né, de criação de agências regionais de desenvolvimento, nós temos ainda em 53 a criação da Amazônia Legal, o conceito Amazônia Legal, que é um conceito utilizado até os dias atuais, tá? E nós temos a criação da Sudam. Vocês vão lembrar que alguns anos antes, lá na época do governo JK, havia sido criada a SUDENE, a Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste, em parceria com o GTDN, o Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste, que foi encabeçado durante muito tempo por um dos maiores economistas que esse país já viu, um cara chamado Celso Furtado, paraibano, autor da Formação Econômica do Brasil, obra-prima aí para se entender a evolução histórica da economia brasileira. Então a SUDENE havia sido criada no governo JK e aqui em 66, no governo Castelo Branco, nos primeiros anos da ditadura, nós temos a criação da Sudam. E a criação da Sudam vem em parceria com a criação da Zona Franca de Manaus, que é uma área de redução de impostos, com o objetivo de atrair principalmente atividades industriais. Hoje, a Zona Franca de Manaus, ela abriu o leque. Você tem renúncias fiscais não mais somente para atividades industriais, mas também para outras atividades, como até mesmo atividades agropecuárias, tá? Fique atento a isso. Ok. A criação da Sudam já mostraria para o que os militares vinham e pensavam sobre a região amazônica. Uma região que precisava ser explorada, que precisava ser melhor abarcada pelo governo federal, dada a sua grande importância. Nos anos 70, governo Médici, tá? Entre os anos 70 e 80, governo Médici, ditadura militar ainda, nós temos a criação do famoso projeto Grande Carajás. Nós temos a criação do famoso projeto Grande Carajás, que buscava viabilizar, melhor dizendo, através de uma série de infraestruturas, a exploração mineral da região da Serra dos Carajás. Isso aqui localizado no estado do Pará, tá? Quais eram as obras de infraestrutura para poder viabilizar o projeto Grande Carajás? Vamos lá, isso aqui é importantíssimo. Nós temos a construção de uma hidrelétrica
a hidrelétrica de Tucuruí, no estado do Pará. Beleza? Tem que ter energia para ter exploração mineral, né? 2. Lembre-se, a hidrelétrica de Tucuruí, ela se localiza na bacia do Tocantins, Araguaia, tá? É diferente da hidrelétrica de Belo Monte, inaugurada na plenitude das suas 18 turbinas agora em 2019, que se localiza na bacia do Amazonas, mais especificamente no rio Xingu, na famosa região da Volta Grande do Xingu, ali próximo ao município de Altamira, no estado do Pará. Aí nós temos ainda, além da hidrelétrica, a estrada de ferro. Sempre que você vê esse termo, estrada de ferro, refere-se a uma ferrovia que liga Carajás, no estado do Pará, e a sua grande produção mineral, tá? Até o porto de Itaqui, o porto de Itaqui que fica no Maranhão, Carajás, no Pará. Então você tem uma estrada de ferro. E por fim, você tem aqui também, no projeto Grande Carajás, a construção do próprio porto de Itaqui, para poder escoar para outros estados brasileiros e para outros países a produção mineral na região da Serra dos Carajás. Aqui, pessoal, nós temos uma grande exploração, de bauxita. Para quem não sabe, a bauxita é a matéria-prima para o alumínio. E vai ser criado pelo governo federal um outro projeto muito importante, chamado Projeto Alumar. A produção de alumínio no estado do Maranhão, a partir da bauxita extraída no estado do Pará. Você vai lembrar que a ditadura militar aqui no Brasil adorava essas obras faraônicas, né? Os chamados elefantes brancos. Então, uma grande hidrelétrica, uma grande estrada de ferro, um grande porto, para poder viabilizar a exploração mineral aqui na região dos Carajás. Beleza? Show de bola! O que vai acontecer mais aqui, pessoal? Nós temos ainda a criação, tá, da famosa, aqui também importantíssima, inaugurada em 1972, também governo Médici, a famosa rodovia transamazônica. Pega o bizu aqui, meu filho, sobre a transamazônica. A transamazônica é a BR-230. BR porque é uma rodovia federal. E se começa com 2 aqui, ó, é porque ela é uma rodovia transversal. Ou seja, ela vai ligar o Brasil do leste ao oeste. Ela liga do leste ao oeste. É diferente de uma rodovia longitudinal, como é o caso da BR-116. Sempre que começa com uma rodovia, ela é longitudinal. A longitudinal, ela liga do norte ao sul, tá? A transamazônica, ela é uma rodovia transversal, porque ela liga o Brasil de leste a oeste. A transamazônica, ela vai de Lábrea, cidade lá no Amazonas, até Cabedelo, na Paraíba. Ela vai de Lábrea até Cabedelo, na Paraíba. São mais de 4.000 quilômetros de rodovia. Pega outra dica importante. A transamazônica, ela atravessa o lago artificial de Belo Monte, inaugurado agora nas 18 turbinas em 2019, embora já tenha começado a funcionar em 2016, tá?
permitindo o escoamento de mercadorias. Então, ela vai passar por Belo Monte. Fique atento a essa informação aqui, a 230, que é a nossa queridíssima rodovia transamazônica. Massa, show de bola. Lúcio, vem até aqui ou eu tenho que apagar? Posso vir até aqui? Show. No governo Sarney, eu estou quase acabando aqui, é muita coisa, né, pessoal? É muito projeto de integração aqui para a região amazônica brasileira. Claro, é importante, essa região corresponde a mais de 50% do território nacional, tá? Então tem que ter mesmo esses grandes projetos. O que é que vai acontecer? Nós temos, nos anos, ali, governo Sarney, a ditadura já tinha se encerrado em 85, aí vem o período da redemocratização. Vocês vão lembrar da morte lá do Tancredo Neves, avô do Aécio Neves, né? Morreu de diverticulite, nó nas tripas. E aí ele nem chegou a assumir, quem assumiu a presidência do Brasil foi um cara chamado José Sarney. E é nessa época, tá, que é criado, vai entrar em funcionamento pleno em 1999, portanto não era mais governo Sarney, né? Nós temos a famosa criação do programa Calha Norte. Muito importante também, bastante cobrado em prova, tá? O programa Calha Norte. Este programa, pessoal, aí em 99 já era governo Fernando Henrique Cardoso, tá? É um programa que vai envolver as Forças Armadas, certo? Vai envolver as Forças Armadas para a promoção da ocupação, desenvolvimento, proteção, fiscalização da área da floresta amazônica ao norte. Você vai entender agora o nome, ó, que fica ao norte da calha norte do rio Solimões, tá? Então esse é o programa Calha Norte. Davi, qual é a diferença do programa Calha Norte para em 2002, finalzinho do governo FHC, já começando aí o governo Lula em 2003, né? Do CIVAM. O CIVAM, pessoal, o Sistema Integrado para a Vigilância da Amazônia, né? Ele vai estar relacionado ao uso de quê? De imagens, de satélites, da utilização da aeronáutica, certo? De técnicas de aerofotogrametria, que são aquelas fotografias, né, que você pode chamar assim, retiradas por pequenas aeronaves para poder captar melhor, entender melhor a realidade da superfície de uma região. Então o CIVAM ele vai servir para fiscalizar, para melhor monitorar a região amazônica como um todo, tá? Com o apoio de um dos braços das Forças Armadas, que é a aeronáutica. No caso do programa Calha Norte, participam as 3 armas, tá? E o objetivo é a ocupação, a fiscalização, a proteção, o desenvolvimento da região ao norte da calha do Rio Solimões. Depois, esse programa Calha Norte, ele acaba se expandindo para outras áreas também. Então, o Exército promoveu a construção de obras de infraestrutura naquela região, tá? Então, esse é o grande objetivo do programa Calha Norte, aí entrando em pleno funcionamento a partir de 1999, embora tenha começado a ter sido pensado ainda no governo Sarney, portanto, na segunda metade dos anos 80. Tranquilo? Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso material, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso material. Tem 10 questões. A partir desse material aqui, pessoal, eu vou comentando, tá? Outras coisas que eu julgo importantes que você saiba. Então vamos lá. Questão de número 1. Vou tomar aqui uma águazinha.
E aí diz assim: acho que a gente fez um passeio bacana, né, pelos principais programas e projetos do governo federal para poder promover o desenvolvimento, ocupação e integração da região norte do Brasil. 1. Assinale a alternativa que apresenta os estados brasileiros que compõem a Amazônia Ocidental. Bom, pessoal, ele não falou aqui de Amazônia Legal. Se fosse a Amazônia Legal, deveriam estar descritos no item correto, né, os 9 estados que compõem a Amazônia Legal, que são os 7 estados da região norte, mais os estados do Maranhão e do Mato Grosso. Ele está falando da região da Amazônia Ocidental. A Amazônia Ocidental é a Amazônia Oeste, é a parte da floresta amazônica, né, que está a oeste em relação ao território brasileiro, tá? E vai pegar quem? Você poderia ir aqui, pessoal, por eliminação, ó. Não pode ser o B. Por que não pode ser o B? Aliás, deixa eu reformular. Não pode ser o A. Primeiramente porque o A está trazendo aqui o Mato Grosso do Sul. E o Mato Grosso do Sul, ele nem vai entrar nessa lógica aí de floresta amazônica. O Mato Grosso do Sul, ele é muito mais abarcado pelo bioma cerrado e pelo bioma pantanal. Então não vai entrar o Mato Grosso do Sul na região amazônica, tá? Por isso o item A já seria eliminado. Mesmo que você não soubesse, é a dica que eu tenho para te dar. Essa questão aqui, pessoal, de número 1, inclusive, é uma questão da ESA, tá? Essa questão de número 1 é uma questão da ESA. Então perceba, a dica que eu tenho para te dar nessas questões assim mais problemáticas e decorativas é você tentar ir indo por eliminação. Você não vai procurar logo de cara o correto, você vai marcar e eliminar os falsos primeiros, né? Os itens incorretos. Você não vai marcar, por favor, no gabarito, você vai marcar o que está errado para você poder eliminar. Então o item A está errado por conta do Mato Grosso do Sul, logo de cara você eliminaria. O item B não pode ser porque traz o Maranhão. E o Maranhão, se você conseguir criar um mapa aí na sua cabeça da região amazônica, o Maranhão está a leste, e não a oeste em relação à região amazônica. O item C traz o Amazonas, Roraima e o Piauí. Puta que pariu! Esse item aqui é o mais absurdo. Deu vontade de falar um palavrão, eu tive que falar. É errado demais, pessoal. Esse item C, viu, Lúcio? Ele está mais falso do que aquele seu ex-namorado. Está muito errado, está muito falso. Está errado demais esse item C, não faz o menor sentido. Item D, o Acre, Rondônia e o Mato Grosso. Pessoal, o Mato Grosso está na porção sul da região amazônica e não na porção oeste. Então vai ficar para a gente como o item correto, o item E, de é difícil viver sem a pessoa amada, que vai trazer o estado do Amazonas, o Acre, é a nossa principal referência porque é o estado brasileiro mais a oeste, e você tem ainda Rondônia e Roraima. Então pode marcar aí o item E na primeira questão. Show de bola. Segunda questão. Vamos devagarzinho. Eu tenho lá no Instagram, pessoal, uma postagem sobre os tipos de rodovias, tá? As longitudinais, transversais, radiais, quais são os números que elas começam, exemplos de cada uma delas, tá? Então, dá uma olhadinha lá, vez ou outra eu estou aí postando alguma coisa para as escolas militares, fica bem atento a essa questão. 2. As bacias hidrográficas no Brasil com maior potencial para navegação são. Galera, o item correto para essa questão é o item A. A bacia do Amazonas, e aí você pode anotar, se já não tiver o feito, em especial o próprio rio Amazonas, tá? E a bacia do Paraguai. São duas bacias que vão percorrer em território brasileiro regiões planas. A bacia do Amazonas, com destaque para o rio Amazonas, a planície amazônica, e a bacia do Paraguai, com destaque para o rio Paraguai, a planície do Pantanal. É o rio Paraguai, você sabe disso, o responsável
por alagar a planície pantaneira. O nome Pantanal vem de pântano, é uma área inundada. E quem é que inunda? As cheias do rio Paraguai. Então a planície do Pantanal, a planície amazônica, planície é uma unidade de relevo relativamente plana e baixa, e isso favorece a navegação, a construção de hidrovias. Então pode marcar na segunda questão o item A de amor, porque não existe nessa vida nada melhor do que amar e ser amado. Vamos para a terceira. É bom quando é recíproco, né? Quando tem uma via de mão dupla, quando é só um dos lados amando, aí é loucura misturado com doideira. 3. O Civan foi introduzido na Amazônia para, item A, substituir a Sudã, que foi extinta por denúncias de corrupção. Pessoal, são objetivos diferentes. Aqui é fiscalização, aqui é promoção do desenvolvimento. Tranquilo? A Sudã lá no governo Castelo Branco, o Civan aqui no finalzinho do governo Fernando Henrique Cardoso. Item B, controlar as queimadas, utilizando técnicas desenvolvidas pelos povos indígenas. Aqui é o item B que a gente pegar na virada, né? De fato, a região amazônica é a região que tem o maior número de comunidades indígenas, né? Inclusive o município no estado do Amazonas de São Gabriel da Cachoeira é o município reconhecido pelo IBGE como aquele que tem a maior porcentagem de população indígena do país. Mas, pessoal, esse não é o objetivo do Civan, perdão, eu quero colocar um L aqui na história, não é Silvan, é Civan, tá? Não é o objetivo combater queimadas, o objetivo é fiscalizar, proteger, entender melhor essa região amazônica. C, monitorar a região. Olha como o item C começou bonito. O item C começou igual a sua história de amor, começou lindo, ó. Monitorar a região a partir de um sistema sofisticado que integra satélites e aviões. Ô garapa, como diria o Alex Magno, bem molinho, um doce, um mamão. Pode marcar o item C de cartilagem na questão de número 3. Ok. Vamos dar uma olhadinha nos outros itens, só por desencargo de consciência. Item D, integrar a região à economia de mercado, contando com o financiamento do Banco Mundial. Não faz o menor sentido esse item D, tá? Tem nada a ver o orifício com as calças, muito errado aí o item D. Delimitar as unidades de conservação, impedindo que as mudanças do Código Florestal permitissem a ampliação do desmatamento. Pessoal, o Código Florestal ele foi alterado em 2012, é o novo Código Florestal no governo Dilma, tá? Você pode anotar aí, novo Código Florestal 2012, governo Dilma, primeiro governo Dilma. E de fato o novo Código Florestal ele foi muito criticado pelos grupos ambientalistas, porque teoricamente ele era um convite, tá, ao desmatamento ilegal e ao desmatamento de maneira geral no Brasil como um todo, mas em especial na região amazônica. Outra coisa, o organismo que regula as unidades de conservação, perceba, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o SNUC, ele foi criado nos anos 2000, governo Fernando Henrique Cardoso. É ele que vai estabelecer a existência das unidades de proteção integral, que são aquelas em que teoricamente não pode haver atividade econômica, o próprio nome já está dizendo, unidade de proteção integral, e as unidades de uso sustentável, tá? Que vão permitir atividades econômicas, mas na teoria de maneira sustentável. Então o Sistema Nacional de Unidades de Conservação foi criado nos anos 2000. Em 2006, se você quiser anotar, foi criado o ICMBio, o Instituto Chico Mendes para a Biodiversidade, aí já era governo Lula, ICMBio. O ICMBio ele tem como seu principal papel fazer a regulação, fazer, a fiscalização, a concessão de criação, de alteração, de extinção de unidades de conservação. A região brasileira que apresenta o maior número de unidades de conservação é, de fato, a região norte do Brasil. É a região brasileira que tem o maior número de unidades de conservação. Mas não casa Civan
com unidades de conservação. O CIVAM, como nós vimos ali, é de 2002, né? E o órgão que surge para regular e fiscalizar as unidades de conservação é o ICMBio, 4 anos depois, em 2006. Portanto, não pode ser o item E. Bora para a questão de número 4. A vegetação desse importante bioma ou domínio brasileiro pode ser subdividida em igapó, várzea e mata de terra. Aqui onde tem formam, leia firme, tá? Deve ter havido aí um problemazinho de digitação. Trata-se do, como nós vimos, o bioma brasileiro dividido em estratos, em camadas, né? A partir do nível de inundação, é o bioma amazônico. Portanto, você vai marcar aí mais uma vez o item C de cartilagem na questão de número 4, beleza? Não confunda o bioma amazônico com o bioma Mata Atlântica, tá? A Mata Atlântica, que é uma mata tropical que se localizava originalmente ao longo, né, principalmente do litoral brasileiro. Enquanto que a floresta amazônica, ela é a maior floresta equatorial do planeta, inclusive a mais importante em termos de biodiversidade, e que se localiza principalmente na região norte do Brasil, muito embora se possa perceber também ocorrências de floresta amazônica no centro-oeste, no norte do Mato Grosso e no nordeste, no oeste do estado do Maranhão. Tranquilo? Então pode marcar aí o item C na questão de número 4. 5. A Amazônia é considerada uma floresta tropical. Davi, e agora? A Amazônia é tropical ou é equatorial? Galera, a Amazônia você tanto pode chamar de uma floresta equatorial, como você pode chamar de uma floresta tropical. Porque, embora ela esteja nas imediações do Equador, ela também se localiza entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, que é justamente daí que deriva o nome tropical. Então, não tem problema, não tem prejuízo algum você chamar a floresta amazônica ou de floresta equatorial ou de floresta tropical. Entre as suas principais características, podemos destacar o item A fala de um clima quente e seco. Obviamente já está errado o item A, porque a floresta amazônica não é seca, né? É elevada a precipitação, ok. É a região que mais chove no Brasil, pessoal. Vocês vão lembrar que lá no Pará existem algumas áreas em Belém, né, que chove praticamente todo santo dia. O pessoal vai marcar uma saída com aquela pessoa especial, né? E aí marca ou antes ou depois da chuva, porque vai chover. É uma característica, né, que existe lá em Belém. Então é uma das regiões que mais chove no Brasil, quiçá uma das regiões que mais chove no planeta, no universo, a região amazônica, e isso em grande parte se dá em decorrência da própria floresta. E uma vegetação rasteira, negativo. A vegetação amazônica, pessoal, ela é dessa característica aqui, ó. Olha para cá, bebê. Ela é uma formação vegetal arbórea, em que vão predominar árvores de grande porte, tá? Predominam árvores de grande porte. B, um clima quente e úmido, começou bem o item B. Aí vem baixa precipitação, tá falso, é alta precipitação. Quando você vê precipitação, entenda, no caso do Brasil, chuva. A chuva nada mais é do que precipitação. Você tem vapor d'água na atmosfera, aquilo satura e precipita, choveu. E vegetação arbustiva, falso. A vegetação ela não é de arbustos, ela é composta principalmente por árvores de grande porte. B, clima frio e úmido, não é frio, se está nas imediações do Equador é quente. Item D, olha aí o item D, forte candidato a ser o item a ser assinalado. É um clima quente e úmido, ok, quente e úmido, de elevada precipitação, massa, chove bem pra caramba. Esse país, né, pessoal, é um país muito desigual. A palavra-chave para você entender a realidade brasileira chama-se desigualdade, né? Se você for para o semiárido nordestino, você tem algumas regiões, olha aqui a dica, ó, do famoso polígono das secas, em que você tem uma pluviosidade menor a 800 milímetros, né, de chuva no ano. É pouco,
É pouca chuva, menos de 800 milímetros de chuva no ano. Agora, se você for para a região amazônica, você tem algumas áreas em que chove mais de 2.000 milímetros por ano. Eu fiquei até estressado porque eu passei agora alguns dias em Manaus e nos primeiros dias não caiu uma gota d'água e o pessoal lá vem o cearense trazendo seca para o Amazonas, né? Mas graças a Deus lá para o quarto dia deu uma chuva doida lá e eu provei que o problema não era eu. Então perceba, é muita discrepância, né, pessoal? Muita discrepância em termos de pluviosidade nesse país. É elevada a precipitação já ali. E a vegetação ela é arbórea, é portanto uma vegetação de grande porte. Fazendo essas questões você estuda não somente para a ESA, né? Você já começa a se preparar também para a SpaceX. Muito embora você sabe melhor do que eu que as questões da SpaceX são muito melhor trabalhadas e um tanto quanto mais problemáticas. Item E, clima quente e úmido, ok? Baixa precipitação está falso. Vegetação decídua. O que é vegetação decídua, Davi? É aquela vegetação que perde as folhas durante a estação seca. É a mesma coisa que caducifólio, ou seja, é o contrário de perennifólio. Então, está errado porque essa formação vegetal, ela é uma formação perene e não decídua. Massa. Então, pode marcar o item D na questão de número 5. 6. Conforme a classificação dos aspectos físicos das regiões brasileiras, constituem exemplos de ocorrência física da região norte do Brasil as seguintes características. Item A, clima tropical semiárido e zona da mata. Isso aqui é Nordeste. Clima tropical semiárido no sertão e a zona da mata, em especial no litoral leste do Nordeste brasileiro. B, bacia platinas e solos humosos, solos com a presença de humus, matéria orgânica decomposta. Isso aqui vai estar muito mais condizente com as regiões sul-sudeste do Brasil. C, mata das araucárias. Mata das araucárias aparece principalmente no norte do estado do Paraná, também chamada de Mata dos Pinhais, tá? Não na região norte. Serra dos Pirineus também não faz sentido. D, bacia amazônica. Sim, de fato a bacia amazônica se dá em grande parte na região norte do país. E planície do Pantanal. Pantanal não, pessoal. Pantanal não aparece na região norte. O Pantanal aparece exclusivamente na região centro-oeste, entre o Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso. É climas quentes e úmidos, ok, é o clima equatorial, e a planície amazônica, que é a principal unidade de relevo que se desenvolve na região norte do Brasil. Existem outras unidades de relevo? Existem, várias outras, mas a principal, a mais extensa, é a planície do Amazonas, ou ainda a planície amazônica. Então pode marcar aí o item E. Muito bem, pessoal, nós temos aqui na 7ª questão, tá? Um domínio da Amazônia legal. Eu sei que as questões da ESA são questões mais diretas, eu sei disso, não adianta me esculhambar aí do outro lado da tela, eu sei disso, mas como eu falei para vocês, foi uma aula assim meio que de supetão, né, o tema, na verdade, e aí eu tive que montar esse material ali rapidamente com o que eu tinha à disposição naquele momento. Eu nem tive muito tempo de pesquisar mais questões, de trazer mais questões da ESA em si para vocês. A gente pode fazer isso em uma outra oportunidade, será um prazer quase sexual, percebam o quase, fazer esse trabalho com vocês. Mas essa questão é boa, porque ela traz algumas informações que podem ser relevantes na hora que você for lá fazer a tua prova, fazer o teu certame, fazer o teu concurso para a ESA. Então diz assim, pessoal, nós temos um mapa aqui com algumas rodovias, tá? Trazendo o limite da Amazônia Legal. Então você pode perceber aqui bem bonitinho os 9 estados da região da Amazônia Legal, 7 estados do norte do país, né? O Amapá, o Pará, o Tocantins, Rondônia, Roraima, o Amazonas e o Acre. E nós temos ainda aqui os 2 estados, né? Que, embora estejam fora da região norte, na macrodivisão oficial do IBGE, são estados que pertencem à Amazônia Legal, no caso o Maranhão e o Mato Grosso. Então você tem aqui
3 rodovias sendo destacadas, né? A que vai ligar Porto Velho a Manaus, a Transamazônica que liga Lábrea a Cabedelo, na Paraíba, e nós temos também a que liga Cuiabá a Santarém. Um domínio da Amazônia legal. É o domínio da lavoura tecnificada, ou seja, com grande técnica, com grande tecnologia. Trata-se de uma porção onde predominam os cerrados e não as florestas. Já te dei uma dica boa, viu? O cerrado, pessoal, ele é o segundo maior bioma brasileiro, abarca 22% do território nacional, ele aparece principalmente no centro-oeste. Por que já te dei uma dica boa? Porque o único estado que aparece aqui, que faz parte do centro-oeste, é o Mato Grosso. E não as florestas. E onde foi mais patente o progresso técnico da agricultura brasileira, tendo em vista a expansão do cultivo da soja com alta produtividade. Galera, vamos entender isso aqui, informaçãozinha importante, e nova para você. Embora não existam exatamente novidades na ciência, né? Mas vamos compreender. A soja, ela foi introduzida aqui no Brasil via imigração europeia, de modo que inicialmente ela foi plantada na região sul do Brasil. Região sul do Brasil. Só que no século XX, essa soja vai ganhar destaque comercial. Ela vai ser utilizada para a produção dos produtos do complexo da soja, o óleo de soja, a ração produzida, a proteína da soja e por aí vai. Então essa soja começa a expandir para o centro-oeste, ali em meados do século XX, tá? Havia uma política, né, de desenvolvimento da região centro-oeste. A região centro-oeste era praticamente uma região virgem, ao toque do capital, não havia recebido ainda grandes investimentos, e o governo federal, visando inclusive promover a ocupação daquela área, melhor proteger aquela área, passa a realizar algumas políticas, como por exemplo a realização de cidades, a construção de cidades planejadas. A primeira delas, a cidade de Goiânia, se não me trair a memória agora, porque hoje em dia até a memória trai a gente, em 1938, mas na frente vem Brasília e por aí vai. Então o centro-oeste acaba se consolidando como, diria o Milton Santos, o maior geógrafo que esse país já viu, de o império da soja, a região que passa a produzir mais soja no planeta, tá? E exportar também. O Brasil, que é hoje o maior exportador de soja do mundo. Só que vai aumentando a demanda pela soja e ela começa a expandir em direção às regiões norte e nordeste do Brasil, que é o que nós chamamos de expansão da fronteira agrícola. Essa expansão, ela vai ter, vou tomar logo aqui essa água para eu poder devolver a garrafa para cá, estou sequestrando a garrafa. Ela vai ter duas frentes, tá? Nós temos a famosa região do Matopiba. 4 estados que hoje vêm recebendo grandes investimentos em termos de soja. Não somente soja, mas você tem também outros produtos, tá? Que vão ser plantados nessa região. Aí volta para cá, minha amiga Lúcia, para te fazer raiva. Então você tem Maranhão, Nordeste, né? Tocantins, região Norte, é o estado mais recente da federação, criado em 1988. O Piauí, Nordeste, e a Bahia também, Nordeste. Só que presta atenção. Você já ouviu falar, além do Matopiba, da CEALBA? É uma nova área de incorporação da soja, é uma nova fronteira agrícola. Vamos chamar de fronteira agrícola a região mais recente de incorporação da agricultura. Então você tem, Sergipe, Alagoas e Bahia. Essa produção principalmente no litoral desses estados. Olha que interessante, pessoal. Esses litorais que originalmente, por assim dizer, né, do período colonial para cá, se destacaram pela produção de cana-de-açúcar, vem substituindo pela produção de soja. E aí, agregando Centro-Oeste, Matopiba e CEALBA, você passa a ter no Brasil uma capacidade de produção de soja o ano inteiro. Você não tem mais exatamente um período em que o Brasil para de produzir soja, um período entre safras. Por quê? Porque quando aqui está parado em CEALBA, você tem produção no Centro-Oeste. Então a produção ela se eterniza
por assim dizer, igual aquela pessoa especial, ao longo do ano, em decorrência dessas expansões e frentes que se dão em termos de soja. Show de bola! Vamos lá. Questão de número 7. É possível associar o transporte de grãos de soja provenientes da porção amazônica descrita acima a uma das 3 estradas apresentadas no mapa. O trecho de estrada que torna essa associação possível é... Galera, eu vou começar de baixo para cima, que é sempre muito mais gostoso, né? E você já sabe que o gabarito da questão é o item A. Vou começar de baixo para cima, porque eu vou aqui eliminando, melhor dizendo, os itens incorretos. O E traz Rondônia e a rodovia seria a 319. Pessoal, preste atenção no que estava lá no texto. Lá no texto fala de Cerrado. Então não vai entrar exatamente Rondônia, o destaque é Mato Grosso. O item D fala Pará, pela Transamazônica, a 230, falso também, tem que ser Cerrado. O item C fala Tocantins. De fato, o Tocantins tem uma área mais ao sul de abrangência do Cerrado, mas não tem o mesmo destaque, a mesma importância do Mato Grosso, que é um dos grandes estados pecuaristas de produção de soja do país. Não pode ser o Maranhão, tá? E o item correto é o item A, de aqui tem sentimento, Mato Grosso, e a rodovia é a BR-163, se começou com 1, é porque ela é uma rodovia norte-sul, portanto uma rodovia longitudinal. Marca o item A, fica feliz porque acertou a questão, e acertou por causa de quê, Davi? Mato Grosso, Cerrado, destaque para a produção de soja. Item A. Vamos para a 8ª. A usina hidrelétrica D, o Porto D, no Maranhão, e a estrada de ferro são infraestruturas relacionadas ao projeto Grande Carajás. Está aqui, ó, teu velho falou. Anos 70 e 80 é projeto Grande Carajás. Executado no estado do. E respectivamente, marque a alternativa. Pulei aqui um bocado, né? Que completa corretamente e respectivamente as lacunas do texto referente ao projeto executado na Amazônia. Obviamente o gabarito é o item E. Você tem Tucuruí, que é a hidrelétrica, Itaqui, o porto, que se associa ao projeto Alumar, tá? E a estrada de ferro Carajás Itaqui, projeto aí no estado do Pará para viabilizar a exploração mineral na região do Grande Carajás. Tranquilo? O item A fala de Calha Norte, aí é mais no norte da calha do Rio Solimões. O item B fala de Baubina. Baubina é uma usina hidrelétrica no município de Presidente Figueiredo, que eu tive o privilégio de conhecer agora no final de semana, tá? É uma das hidrelétricas brasileiras. O Vale das Trombetas é uma região de exploração mineral no Amazonas. O item C fala de Jirau. Jirau é uma usina hidrelétrica em Rondônia, recentemente inaugurada. O projeto Alu Norte entra dentro dessa perspectiva aqui do Alumar. Santo Antônio é uma usina hidrelétrica em Porto Velho, em Rondônia. Tá? O D fala de Itaqui, eu já expliquei. Belo Monte é uma usina hidrelétrica no Pará. A Ubraz é mais um projeto de extração de alumínio a partir da bauxita. E aí é isso, o gabarito da questão item E. Para terminar, estamos chegando aqui na reta final, infelizmente, ficarei muito triste. Nós vamos para a questão número 9. Tristeza grande, viu, Lúcio? Porque uma aula dessa aqui é excelente, passou bem ligeirinho, ó. Passou mais rápido do que depressa. 9. Na década de 60, foi criada a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, a SUDAM, que redefiniu a Amazônia brasileira. Além dessa redefinição territorial, ocorreu a renomeação da região. Renomeação da região, não que tenha substituído, pessoal. A Amazônia Legal, ela não substituiu, tá? A SUDAM, que passou a se chamar, item correto, Amazônia Legal. Tranquilo? Presta atenção. Item A, Amazônia Internacional, é a área de floresta amazônica que aparece em outros países.
Item B, a região norte, é uma das divisões da macro-regionalização brasileira a partir do IBGE. Pacto Amazônico, não tem nada a ver o óleo físico com as calças, e Floresta Amazônica é o nome do bioma. Você vai lembrar que em 2004 o IBGE, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, realizou a divisão dos biomas brasileiros, são 6, Amazônia, Cerrado, Pantanal, Caatinga, Mata Atlântica e Pradarias, os 6 biomas brasileiros, além das áreas de transição, os ecótopos, como são chamados. Então pode marcar aí o item D na questão de número 9. É bom demais, pessoal. O bicho bom é geografia, porque é fácil. Você vai para a prova de matemática, dá logo uma dor no juízo, mesmo com professores excelentes, como nós temos aqui no Tiradentes, tá? Mas para quem tem dificuldade é loucura total. E aí você vai para a prova dessa de geografia aqui, você vai passear. Você vai acertar todas as questões, você vai fechar a prova de geografia sem sombra de dúvidas. Questão de número 10. A área criada pelo Estado com o objetivo de promover a industrialização da região amazônica através de uma política de substituição de importações. O que é a política de substituição de importações? Aqui no Brasil começa lá no governo Vargas. É você produzir internamente, promover, portanto, um processo industrial, para que você possa substituir o que você compra de fora, tá? Pela produção nacional. Ou seja, você substitui as importações. Isso começa com o governo Vargas, se estende governo JK, papapá, governo João Goulart, ele papoca, ditadura, e se encerra esse modelo de substituição de importações. Ele começa a se esgotar ali em meados dos anos 90, quando vem a virada neoliberal aqui para o Brasil, tá? Então isso é substituição de importações. Uma das grandes políticas para se promover a industrialização, a realização de renúncias fiscais, de incentivos fiscais, inicialmente concedidos pelo governo federal, mas a Constituição de 88 passou a dar maior autonomia a estados e municípios para que eles também concedessem incentivos. No final da década de 60, pertence ao seguinte empreendimento regional. Pessoal, não pode ser a Transamazônica, porque ela é aqui, ó, né? A partir dos anos 70, tá? Aqui vai estar se referindo à Zona Franca de Manaus. Não pode ser o projeto ou o programa Calha Norte, porque este é do final dos anos 90. Não pode ser o programa Grande Carajás, porque o programa Grande Carajás ou o projeto Grande Carajás, ele está relacionado à extração de matéria-prima para a atividade industrial. E a Amazônia Legal é um conceito, é uma área definida pelo governo federal que abarca aí os estados que são estão diretamente na área de influência do bioma amazônico. Então, na questão de número 10, você pode marcar o item B de Bucéfalo, que é o cavalo do Alexandre o Grande. Por favor, não confunda, não faça as coisas erradas. Galera, vou encerrar aqui a nossa aula. Foi um prazer, como sempre, quase sexual estar com todos vocês, tá? Percebam o quase. E espero que nós possamos nos encontrar em uma próxima oportunidade. Claro, sempre torcendo pela pronta recuperação do professor Leonardo Martins, que é o professor que ocupa aqui esta cadeira, essa cadeira maravilhosa, a cadeira de Geografia. Forte abraço, sintam-se abraçados e beijados virtualmente. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Falou.